Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês uma coisa que para mim foi uma das mais importantes na minha vida e eu quero passar um pouquinho também da minha experiência para que possa auxiliar vocês e também tirar um pouquinho aí do que vem circulando ultimamente nas redes sociais, que o pessoal tem muita cultura hoje de que viver sozinho é a melhor coisa do mundo. Para algumas pessoas pode até servir, mas eu acho que para a grande maioria não vai servir, ou realmente essa pessoa não teve uma boa experiência. Então bora lá que eu vou falar para vocês do que se trata hoje e esse vídeo para mim é um dos mais importantes para te dizer que uma das maiores escolhas, a gente sabe que todo dia a gente toma decisões. Algumas decisões vão ser boas, outras decisões não vão ser e a gente vai colher esses frutos, seja da boa ou da ruim. Isso faz parte da vida. Todo dia a gente tem que ter uma escolha, o que fazer, para onde vai, enfim, nada tem um script exato. Tudo a gente vai acreditar ou não que vai dar certo e não vai para poder depois escolher. E o que eu quero falar com vocês hoje, a decisão mais importante da vida de um adulto é quem você escolhe para dividir a vida. Eu estou falando para as pessoas que querem ter uma família, que querem casar, tá? Quem quer viver ainda, que acha mais interessante viver como solteiro, fica à vontade. Esse vídeo talvez não seja para você, mas eu estou falando para quem realmente quer viver a dois, seja de um sexo masculino ou feminino, ou sexo. Enfim, a ideia aqui é só para quem quer viver a dois. E por que que eu quero falar isso para vocês? Justamente o que eu falei no início, que tem a ver com escolhas. Na vida, a gente nem sempre vai saber o que a gente está fazendo. A gente vai errar muito, só que na vida a gente tem que acertar muito mais do que errar, para que ela tenha realmente um crescimento. E o que eu falo da você ter uma pessoa ao seu redor, uma pessoa parceira que cresça junto com você e que te, ao mesmo tempo que apoie, também saiba ser do contra no sentido positivo, vai fazer toda a diferença na sua vida. E isso eu vou falar pela minha experiência. Eu tô casado há 15 anos, como eu falei para vocês, não é nenhuma novidade aqui que eu vou fazer 40 anos esse ano. E nesses 15 anos eu vivi muitas coisas com a minha esposa e principalmente escolhas ruins que eu tive na parte financeira. Eu também não tive muita escola, né, como a maioria das pessoas não tem no aprendizado da parte financeira. Eu aprendi com a vida e sobre muito que eu li em livros e também pesquisei, né? Nunca cheguei a fazer um curso exato de finanças, mas sempre me interessei muito por isso ultimamente. Tenho lido muito livro a respeito disso e vou também deixar aqui na descrição o que eu sugiro para vocês. E nesses 15 anos como eu falei, eu errei muito. Eu tive várias formas de falir, né? Inclusive eu tive uma empresa que eu acabei tendo que fechar quando eu morava em Salvador por conta da pandemia. Na verdade, ela já vinha não muito boa e a pandemia fez com que eu acabasse tendo que fechar ela. E até isso aconteceu o que acontecia comigo? Por que eu quero falar também que você escolhendo uma boa pessoa faz toda a diferença? Eu vivi muitos altos e com essa pessoa, minha esposa, também a gente aproveitou muito bem os altos. Só que quando eu caía, essa pessoa poderia simplesmente, se não fosse uma pessoa parceira ou que me desse boas ideias para estar reconstruindo minha vida, ela poderia ter ido embora ou simplesmente não ter muito me apoiado em várias coisas aí, a ficar sempre me criticando, dizendo que eu sempre estive errado nessa parte. Pelo contrário, ela sempre me apoiou, soube me falar o que eu estava errando, às vezes eu não enxergava, também tive que infelizmente deixar a vida aí me ensinar, mas ela sempre acreditou em mim. E aí eu acho que se também não fosse ela e depois os meus filhos, eu não teria me reerguido tantas vezes. E acabei caindo por outras vezes, por outras experiências, que isso também faz parte da vida. Não quer dizer que você entendeu algumas coisas que você não vai poder errar em outras. O problema é você ficar errando na mesma coisa. E aí, durante todo esse processo, por mais que ela estivesse chateada comigo em algumas coisas, em algumas decisões, ela sempre acreditou em mim. E ao mesmo tempo, por ela acreditar, me deu forças também para estar sempre me reconstruindo. E eu acredito que isso fez toda a diferença para eu estar onde eu estou e onde eu estou crescendo, né, como pessoa e também na parte financeira. Talvez se eu tivesse sozinho, eu poderia ter tido escolhas ruins, assim como outras pessoas acabam, infelizmente, acabando com a vida por conta de que acha que não vai poder superar aquele problema, seja pessoal ou seja financeiro. Passei por alguns problemas também
né, mentais, no sentido de pensamentos, que a minha esposa também me ajudou muito. E se fosse uma pessoa, como eu falei, que não fosse com você e não jogasse no seu time, você só estaria caindo, como eu vejo muitos casais ao redor, que sempre tem uma pessoa que tem um pensamento de crescimento e outra um pensamento de derrota. E isso faz com que a pessoa, inclusive, que tem um pensamento bom, não cresça e geralmente ela siga o caminho da pessoa da derrota, na grande maioria dos casos. É muito raro eu ver nesses casais a pessoa que tem um pensamento de derrota seguir o pensamento da pessoa de crescimento. Então, se você tem um pensamento bacana de ser uma pessoa melhor, e também não só como pessoa como financeira também, se você tiver com uma pessoa do lado que não esteja com a mesma vibe que você não vai conseguir crescer. E eu posso te dizer isso pelas experiências que eu falo de casais, né, ao redor. Então, é uma decisão que faz toda a diferença. E falando da minha experiência, quais foram as coisas que já aconteceram, sendo muito sincero, por errar muito, por eu achar que estava com muito dinheiro na época também, eu gastar o que eu não podia. Eu já tive, inclusive, minha esposa uma vez comprou um carro. Isso dói muito, que foi uma das coisas que virou minha chave mesmo na parte de finanças. Foi quando minha esposa comprou um carro e aí eu fiz lá, peguei o carro dela, fiz um bolo lá para pegar um carro melhor e dizendo que valeria a pena. E aí eu não consegui pagar esse carro e aí depois a gente pegou o carro dela de volta e eu não conseguia nem pagar o carro dela de volta. E aconteceu que uma vez eu estava no meu apartamento me arrumando para trabalhar, e a gente morava num apartamento, ela desceu para pegar o carro e foi também trabalhar. Quando ela estava saindo na portaria, veio um oficial de justiça e tomou o carro porque eu não estava conseguindo, tinha passado mais de 3 meses sem pagar. E foi uma vergonha muito grande, uma dor muito grande que, pelo meu erro, ela acabou pagando. Não foi culpa dela, foi culpa minha. E isso doeu muito. Eu percebi que realmente eu precisava mudar. E nem por isso ela deixou de acreditar em mim. E teve outros episódios também que doeram muito e fizeram com que hoje realmente eu tivesse uma cabeça completamente diferente. Foram coisas que às vezes a gente precisa passar, outras que você pode ver outras pessoas passando e também não queira passar. Infelizmente eu acabei tendo que passar na maioria das coisas. Mas eu estou focando um pouco na parte financeira, mas também falando de outras coisas que ela também acreditou muito em mim, assim como eu também apoio muito e acredito muito nela e no trabalho dela. Então, isso faz toda a diferença para você ter uma vida, porque nos altos e baixos, que vai acontecer sempre para qualquer pessoa, com sucesso ou não, se você não tiver com uma pessoa do lado que seja parceira, que acredite em você, que te dê forças, mas ao mesmo tempo diga, ó, você está fazendo isso errado. Não faz isso. Você vai quebrar a cara. Isso acontece muitas vezes. Você fica chateado na hora, pô, você vai todo empolgado, como já aconteceu várias vezes, eu todo empolgado contar para minha esposa uma coisa, e ela me dá um banho de água fria, e eu ficar chateado na hora e depois parar para pensar, poxa, realmente ela tem razão. Então isso é muito bom, porque você tem uma pessoa do lado que sempre apoia, e mesmo você fazendo coisa errada, não vai ser bom, porque aí você não vai, né, crescer, digamos assim, porque nem sempre as suas ideias vão ser boas. Então vale a pena ter uma... E ao mesmo tempo também não é que ela vai estar sempre negativa, assim como ela me apoia em várias ideias. E aí eu acho que por isso que faz toda a diferença você ter uma pessoa do lado. Porque realmente se não fosse ela e depois os meus filhos, com certeza a minha vida seria muito diferente. E conta pra mim aí um pouquinho da sua experiência, o que é viver em dois. Você teve alguma experiência ruim? Conta aí também, porque também não desanime, não quer dizer que você conheceu uma pessoa ruim, que todas são assim, como acontece também muito aí nas redes sociais. Se a pessoa foca muito que viver sozinho, porque viver a dois é muito problema, é porque com certeza ela ainda não encontrou alguém bacana para dividir a vida. E tá tudo bem também, não quer dizer que você seja obrigado a ter outra pessoa para ser feliz. Tem pessoas hoje que realmente sozinhas são muito mais felizes e também tá tudo bem. Esse vídeo é porque eu tenho que contar a minha experiência como casado há 15 anos e durante esses 15 anos o começo foi o mais difícil, onde as pessoas acabam desistindo no começo, sendo que com o tempo que a gente vai se adaptando, respeitando um pouquinho sobre a outra pessoa. E depois desses 15 anos eu posso te dizer que a gente tem um casamento muito mais amoroso, prazeroso no sentido de companheirismo e de amor do que no início. E isso foi construído ao longo dos anos, não foi do dia para a noite. A gente sabe também que os casamentos hoje, em um mês que a pessoa é muito chata, termina o casamento e acabou. E não é assim que funciona, tá? E aí me conta, eu quero ouvir aí de você, se você teve essa experiência. Espero que isso possa ter ajudado aí um pouquinho da minha experiência. Tem muitas outras coisas que eu poderia estar contando, mas o vídeo vai ficar muito longo.
E eu vou estar passando aí outras ideias para você nos próximos vídeos, outras experiências da minha vida. E lembrando que eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Apenas falar o que eu tenho vivido na minha vida nesses 40 anos e que eu possa estar ajudando você aí do outro lado. Como eu falei aí, eu queria ter uma pessoa me ajudando em algumas coisas que eu precisei passar e sofrer para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Então vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e até lá.